Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Eu quero dar as boas-vindas a todos a este canal, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a passagem de Atos 20 e versículo 7, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ok? Irmãos, nós escolhemos esse texto e nós vamos interpretá-lo, e a nossa interpretação ela não é simplesmente uma interpretação. A nossa interpretação aqui ela é também uma refutação. É uma refutação dirigida à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia, no seu afã de provar que o sábado deve ser guardado pela Igreja, eles aqui dizem que, na verdade, essa reunião em Troade não aconteceu conforme nós lemos aqui, no primeiro dia da semana, e sim no sábado. E eu vou ler o próprio comentário deles, que eu tenho aqui um livro deles, Subtilezas do Erro. Eu sempre estou a usar este livro. E o que é que eles dizem? Na página 208, um dos argumentos deles. A reunião realizou-se no que poderíamos chamar de sábado à noite, pois nos devemos lembrar de que o primeiro dia judaico começava ao pôr do sol. Ok? O segundo argumento deles é o seguinte: conviria relembrar a maneira bíblica de delimitar o dia. Para isso devem-se ler Gênesis 1, 5, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 19, versículo 23 e versículo 31. Ainda temos Gênesis 2, 3, aí vamos para Levítico 23, 32. Aí ainda tem Marcos 1, 32, Marcos 14, 42 e outras passagens. Assim fica pulverizada a segunda conclusão leviana e simples do autor. Ou seja, esse livro aqui dos Adventistas do Sétimo Dia, esse livro ele foi escrito com o objetivo de refutar um outro livro que foi escrito para refutar a Igreja Adventista. E os Adventistas, eles defendem, como eu já li aqui para você, que esta reunião aqui que nós lemos no primeiro dia da semana, eles dizem que este primeiro dia aqui, na verdade, era um sábado à noite. E qual é o argumento deles? Como eu já li, eles dizem que o dia começava de uma tarde a outra. Bom, aqui eu quero dizer para vocês que, de fato, o sábado ele começava no pôr do sol ao anoitecer até ao outro pôr do sol ao anoitecer. Isso é uma verdade, não uma verdade dos adventistas, mas uma verdade bíblica. E eu quero ler aqui as passagens que eles elencaram de como se deve contar o dia do sábado. Gênesis, o que eles dizem aqui? Gênesis, capítulo 1 e versículo 5. Vamos ver o que diz aqui. 1:5. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ok? Então, o dia para os judeus ele é contado de uma tarde a outra tarde, conforme nós lemos em Levítico 23, 32. Aí essa mesma expressão, e foi a tarde e a manhã, o dia, tal, ela se repete também aqui no versículo 8. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. O que é que eu quero chamar aqui a atenção para vocês? A primeira refutação que eu vou fazer a interpretação da Igreja Adventista não é discordando que o sábado era contado de uma tarde a outra. A minha refutação é o seguinte: primeiro, não era só o sábado que era contado
de uma tarde a outra. Todos os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eram contados de uma tarde a outra. É só nós lermos em Gênesis, capítulo 1, que você vai ver. E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro, e foi a tarde e amanhã, o dia quarto, e foi a tarde e amanhã, o dia quinto, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto, e o sábado também era assim contado. Vamos ler aqui em Levítico 23. Sábado de descanso, Levítico 23, 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então aqui está claro que o sábado ele era contado de uma tarde a outra. Mas veja que não era apenas o sábado que era contado de uma tarde a outra, mas todos os outros dias. Então aqui já fica esclarecido essa coisa. Outra coisa, os adventistas eles vão argumentar o seguinte, o que eles dizem? Nós devemos ler da seguinte forma, que o sábado era contado de uma tarde a outra, logo o que nós temos aqui é uma reunião na noite do sábado. Ora, meus irmãos, isso aqui é muito fácil da gente derribar. Como? Veja a falácia deles. Eles vão dizer que aqui não é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque o sábado era contado de uma tarde a outra. Logo, os discípulos aqui se reuniram na noite do sábado. Como se, agora aqui vai a nossa segunda refutação. Tratando-se de calendário judaico, e é o que nós temos em questão aqui, uma contagem segundo o calendário judaico, agora eu pergunto para vocês, será que apenas o sábado tinha noite? Será que os outros dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não tinham noite? Será que apenas o sábado tinha noite? Outra coisa, os outros dias, será que eles não começavam de um pôr do sol e terminavam no outro pôr do sol? Claro que sim, já lemos aqui no Gênesis capítulo 1. Então, meus irmãos, essa argumentação falaciosa, dizer, não, aqui tinha que ser um sábado à noite, porque o sábado começava do pôr do sol e ia até o outro pôr do sol. O dia do sábado era contado de uma tarde a outra. Mas, meus queridos, todos os outros dias eram contados de uma tarde a outra. Então aqui a gente já pulveriza, já desmantela esta argumentação falaciosa dos adventistas do sétimo dia. Porque veja bem o que eles dizem aqui, conviria relembrar a maneira bíblica de delimitar o dia. Veja que ele diz aqui o dia, porque ele tem em mente o sábado. Só que entenda que não era só o sábado, como eu já falei, que era contado. A forma como se contava o sábado, todos os outros dias também eram e são contados. Ok, queridos? A outra refutação nossa é o seguinte, eu vou ler mais uma vez o versículo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Bom, a questão é a seguinte, era o primeiro dia da semana ou era o sétimo dia, o sábado? Para eu ser muito justo, não é só os adventistas do sétimo dia que defendem essa esdrúxula interpretação, mas muitos eruditos, estudiosos, eles também defendem isso. Inclusive algumas traduções, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela defende que era o sábado à noite. Olha o que ela diz, no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. E aí, professor? Agora nós não temos apenas uma posição da Igreja Adventista, mas a Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz no sábado à noite. E agora, professor Nathaniel, como é que o senhor vai responder essa questão? Ora, meus irmãos, aqui nós vamos ter que
e para o original grego. No grego, ó queridos, nós temos uma expressão que diz o seguinte, ó, en de te mia ton sabaton, no primeiro dos sábados. O que nós lemos aqui, ó, traduzido na Almeida como no primeiro dia da semana, e nós temos na linguagem de hoje traduzido no sábado à noite, no original grego, agora preste bem atenção que diz o original grego. En de te mia ton sabaton, no primeiro dos sábados. Está no plural, no primeiro dos sábados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta expressão. Dos sábados. Se é no primeiro dos sábados, o que isso quer dizer? Que, primeiro, o autor ele está aqui usando uma expressão típica do judaísmo, do calendário judaico. Ok? Primeira coisa que nós temos que prestar atenção é isso. Essa expressão ela nos reporta ao calendário judaico, no primeiro dos sábados. Mas por que o autor usou essa expressão no primeiro dos sábados? Por quê? E por que se traduz no primeiro dia da semana? Ora, veja que a palavra semana em grego é hebdoma. No entanto, nós não encontramos aqui a palavra semana. Nós poderíamos, no lugar de sábado, para ficar no primeiro da semana, tinha que ficar assim, ó. En de temia hebdoma. No primeiro dia da semana. Ou no primeiro da semana. No entanto, nós não temos no grego assim escrito, como eu falei agora, en de temia hebdoma, que seria traduzido no primeiro da semana. Ao contrário, no grego nós temos en de temia ton sabaton, no primeiro dos sábados. Eu li um comentário judaico antigo do segundo século, não me recordo agora, ele está aqui, mas não estou me recordando bem o nome. Mas neste tratado judaico, ele disse que os judeus contavam os dias da semana assim, ó. Primeiro do sábado, seria o primeiro dia, segundo do sábado, terceiro do sábado, quarto do sábado, quinto do sábado, sexto do sábado e Shabat. Vocês entenderam aí? Todos os dias os judeus, nesse tratado que eu li, eles associavam os dias da semana ao Shabat. A variante seria primeiro do sábado, segundo do sábado, terceiro do sábado, quarto do sábado, quinto do sábado e Shabat. Ok? Então veja que a expressão que nós temos aqui, ela é típica dos judeus e ela nos remete ao uso do calendário judaico nessa época. Ok, meus irmãos? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa tradução, como nós temos aqui na nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma tradução tendenciosa. Como professor, ela é uma tradução tendenciosa. Nós não podemos, simplesmente nós não podemos traduzir no sábado. Por quê? Porque o grego ele traz ton sabaton, dos sábados, está no plural. Portanto, a nova tradução na linguagem de hoje, ela errou a sua tradução ao colocar no sábado à noite. Por quê? Porque o original grego tem assim, ó, en de temia ton sabaton, no primeiro dos sábados, que se traduz no primeiro dia da semana. Se a tradução no primeiro dia da semana não está também exata conforme o grego, também se traduzir no sábado não está também exato. A tradução ao pé da letra é essa. En de temia ton sabaton, no primeiro dos sábados. E convém, meus irmãos, lembrar que essa mesma expressão, en de temia
Tom Sabaton, no primeiro dos sábados, que é traduzido por no primeiro dia da semana, ela se encontra em Marcos 16, 2. Eu quero ler para os senhores. Marcos 16, 2. A mesma expressão se encontra em Marcos 16, 2. Vamos lá. Marcos capítulo 16 e versículo. Eu vou ler o versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Passado o sábado. E muito cedo, no primeiro dia da semana, aqui está traduzindo no primeiro dia da semana, porém, no original grego está aqui, temia ton sabaton. Vou ler a frase toda. Kai lian proi temia ton sabaton, que traduzido é e muito cedo no primeiro, que aqui é traduzido no primeiro da semana. No original está a mesma coisa, temia ton sabaton, primeiro dos sábados. Agora a minha pergunta aqui para o adventista é o seguinte, já que nós temos a mesma tradução, temia ton sabaton, que aqui em Atos 20, versículo 7, os adventistas traduzem por sábado, eles entendem que é o sábado. Por que esta mesma expressão, temia ton sabaton, primeiro dos sábados, que se encontra bem aqui, em Marcos 16, 2, que diz, temia ton sabaton, por que então aqui os adventistas aceitam como traduzido no primeiro dia da semana? Ora, a mesma expressão, temia ton sabaton, se encontra em Atos 20, versículo 7 e aqui em Marcos 16, 2. E por que lá em Atos 20, versículo 7, temia ton sabaton, primeiro ou no primeiro dos sábados, tem que significar o sábado à noite. E aqui a mesma expressão se traduz no primeiro dia da semana. Por que aqui em Marcos 16, 2, o temia ton sabaton, primeiro do sábado, significa primeiro dia da semana? E por que a mesma expressão em Atos 20, versículo 7, não significa no primeiro dia da semana? Ora, meus irmãos, veja que isso é uma interpretação falaciosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma interpretação tendenciosa. Olha, veja o quanto é tendenciosa. Olha como é que a tradução na linguagem de hoje vai traduzir. Veja a tendenciosidade. Veja que a tradução na linguagem de hoje traduziu essa mesma expressão, temia ton sabaton, no sábado. No sábado. Mas quando chega aqui em Marcos 16, 2, olha como é que a tradução na linguagem de hoje traduz no domingo. No domingo. Ora, meus irmãos, se aqui ton sabaton ou temia ton sabaton no primeiro dos sábados significa no primeiro da semana, ali em Atos capítulo 20, versículo 7, tem que também significar a mesma coisa, porque a expressão é a mesma. Não, mas os adventistas do sétimo dia querem que ali seja o sábado à noite. Mas por quê? Você sabe por quê, né? Porque eles querem, por força, colocar o sábado goela abaixo na igreja. Meus irmãos, mas o Novo Testamento ele não ensina que a igreja tem que guardar o sábado. Essa é a verdade. Vamos aqui, Mateus 28, 1. Eu quero que você não perca de memória essa expressão bem aqui, que nós temos em Atos 20, versículo 7. Temia ton sabaton, traduzido como o primeiro dia da semana. Outras traduções dizem no domingo. Mas os adventistas, com a tradução na linguagem de hoje, vai dizer que aqui nós temos o sábado à noite. Contrariando a maioria das versões
e não levando em conta como é que se traduz a mesma expressão em outros textos, conforme nós lemos em Marcos 16:2, que a mesma expressão temia ton sabaton ali é traduzida por domingo ou no primeiro dia da semana. Aí aqui tem que ser no sábado. Não, lá é traduzido no primeiro dia, mas aqui não, tem que ser o sábado. Veja que isso é uma interpretação esdrúxula. Vamos aqui para Mateus 28:1. Mateus 28:1, queridos. Ó, como é que nós lemos? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Eu só quero isso aqui. Vamos ver como é que diz o grego. Opse de sabaton. Que diz, ó, depois do sábado. Aí vem a expressão de novo, ó. Vamos lá. Eis mian sabaton, no primeiro do sábado, que aqui é trazido por no primeiro dia da semana. Agora veja, meus irmãos, no primeiro dia da semana, aqui é traduzido. No entanto, nós temos o ton sabaton, que lá em Atos 20, versículo 7, a Igreja Adventista vai dizer que ela está em foco o sábado à noite. A nova tradução na linguagem de hoje também diz que ali é o sábado à noite. Só que a mesma expressão ton sabaton ou mian ton sabaton, que é traduzido por primeiro dos sábados, é aqui traduzido por primeiro dia da semana. Então tal é que a própria NTLH, o que ela diz aqui, ó, depois do sábado, no domingo bem cedo, olha aí. E por que eles não continuaram traduzindo assim, ó, depois do sábado, no sábado bem cedo? Você veja, então, que essa expressão temia ton sabaton, no primeiro dos sábados, não pode se referir ao sábado, meu irmão. Não pode. Porque aqui nós temos aqui, ó, o sábado, já mencionado, ó, depois do sábado, ó, nós temos o sábado, e depois nós temos, ainda no original grego de novo, ó, mian ton sabaton, primeiro dos sábados. Então veja que primeiro é referido o sábado, e depois vem o primeiro dos sábados, que é uma expressão judaica usada para o domingo. O primeiro dos sábados, na verdade, não é o sábado do sétimo dia. O primeiro dos sábados é uma expressão judaica usada pelos judeus para referir-se ao primeiro dia da semana. É por isso que, de forma sensata e correta, a maioria das traduções traduz temia ton sabaton, primeiro dos sábados, por primeiro dia da semana. Por quê? Porque a expressão primeiro dos sábados no calendário judaico reporta ao primeiro dia da semana e não ao sábado. Vamos continuar aqui. Eu quero ler bem aqui uma coisa aqui. A expressão hebraica Shabbatot é traduzida no Talmud Bavli por semanas, viu? Por que também se traduziu aqui Sabaton por semana? De fato, os judeus, eles traduziam Sabaton ou Ton Sabaton por, ou vamos dizer aqui, Sabaton por semanas. É só você ler, ó. A expressão hebraica Shabbatot é traduzida no Talmud Bavli por semanas. Vê Talmud Bavli, capítulo 12, parte B, Sanhedrin. Você pode ver o Sanhedrin, capítulo 12, parte B, do Talmud Bavli. Lá você encontra a mesma expressão hebraica, Shabbatot, e lá se traduz por semana. Então, quando se diz no primeiro dos sábados, isso nos remete ao primeiro dia da semana e não ao Shabat, ao sétimo dia da semana. Ok, queridos?
Vamos continuar nossa leitura. Lucas 24:1. Como é que se lê no grego e como é que se deve ser traduzido? Lucas 24:1. Vamos lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando as aromas que haviam preparado. Como é que nós temos aqui no grego? Te de mieton sabaton. Olha aqui, queridos. Nós temos ipsilitre, a mesma expressão, te de mieton sabaton. Essa mesma expressão que aqui, ó, em Lucas 24:1 é traduzido por no primeiro dia da semana. A mesma expressão te de mieton sabaton nós encontramos em Atos 20, versículo 7, ó, de te mieton sabaton. E a mesma expressão você encontra em Atos 16:2. Olha o que é que Atos 16:2, que eu já li para os senhores, mas vou fazer questão de ler mais uma vez. Marcos 16:2. Marcos 16:2. Ó, a mesma expressão. O que diz aqui? Ó? Te mieton sabaton. Aqui é traduzido por no primeiro dia da semana. A mesma expressão que está em Marcos 16:2 está em Lucas 24:1, está em Atos 20, versículo 7. Te mieton sabaton. A Almeida, todas as Almeidas traduz por no primeiro dia da semana. E por que elas traduzem no primeiro dia da semana? Porque, de acordo com o uso judaico, o primeiro dia da semana eles chamavam de o primeiro dos sábados. A segunda-feira, o segundo dos sábados. E assim por diante, terceiro dos sábados, quarto dos sábados, quinto dos sábados, sexto dos sábados. E quando chegava no Shabat, simplesmente se usava a expressão Shabat. Nunca, jamais a expressão Ton Sabaton ou de temia Ton Sabaton é usada para o Shabat. Não. Quando se refere ao Shabat, apenas se usa a expressão Shabat. Só. Quando se refere ao primeiro dia da semana, então o que nós temos é exatamente isso aqui, ó. Temia Ton Sabaton, primeiro dos sábados. A expressão primeiro dos sábados, grave bem isso. Ela reporta, ela nos leva ao primeiro dia da semana. Eu vou ler aqui mais uma vez em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, mais uma vez. A mesma expressão. Te de mieton sabaton. No primeiro dos sábados, que aqui é traduzido no primeiro da semana. Então, meus irmãos, por que eu estou fazendo estas leituras? Para mostrar para você que a tradução correta de Atos, capítulo 20, versículo 7, de fato é no primeiro dia da semana e não no sábado. Não, porque a expressão no grego, repito, está literalmente assim, ó. En de te mieton sabaton, traduzido ao pé da letra. E no primeiro dos sábados. Ou seja, tem que ser traduzido no primeiro da semana. E no primeiro da semana. Ou no primeiro dos sábados, que reporta ao domingo. E não ao Shabat. Quero ler ainda para vocês em João 20, versículo 1. Vamos ver o que diz aqui. João 20. Olha a mesma expressão de Atos 20, versículo 7, Marcos 16, 2 e Lucas 24, 1, se repetindo aqui. Te de mieton sabaton. Como é que se traduziu aqui? No primeiro da semana. Que traduzido ao pé da letra fica no primeiro dos sábados. E essa expressão primeiro dos sábados é uma referência ao primeiro dia da semana, ao domingo. Por isso é que as Bíblias de tradução Almeida,
acertadamente traduzem no primeiro dia da semana, porque de fato o primeiro dos sábados para os judeus é o primeiro dia da semana. Então estão errados os adventistas do sétimo dia e qualquer outro teólogo que venha traduzir a expressão Miaton Sabaton, que traduzida é primeiro dos sábados, por sábado. Está errado. Ainda que nós tenhamos aqui a palavra sabaton, que traduzida é sábados, é mais uma observação. Veja que nós temos aqui sabaton, ômega no final, sabaton, que cai para o plural, que traduzido é sábados. Ok, queridos? No primeiro dos sábados aqui é uma referência ao primeiro dia da semana, meus irmãos. Então eu fiz questão de refutar essa interpretação esdrúxula e doentia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de outros teólogos desinformados. Desinformados. Esta é a verdade, para não dizer tendenciosos. 1 Coríntios 16, 2. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios 16, 2. Vamos aqui, meus irmãos. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. No primeiro dia da semana. Aqui eu estou lendo na Almeida Revista e atualizada. Agora na TNLH. O que ela diz aqui? Todos os domingos. Olha aí. Até que enfim a Nova Tradução na Linguagem de hoje traduziu corretamente. Porque de fato aqui está o primeiro dia da semana. E o grego, como é que diz, professor? O grego diz exatamente assim, meus irmãos. Vamos lá? Kata mian sabatu, que traduzido é em o primeiro do sábado. Ou no primeiro dia da semana. Olha aqui. Não esqueça que o original grego, ele, antes de mencionar sábado, ele menciona essa expressão aqui, mian, que é traduzido por o primeiro. Kata mian sabatu, no primeiro do sábado, que é traduzido no primeiro da semana. Então, meus irmãos, eu creio que aqui está bem refutado. E quem é que vai ter coragem de dizer que esse primeiro do sábado aqui, em 1 Coríntios 16, 2, é um sábado? Não, ninguém. Nem mesmo a tradução na linguagem de hoje, nem mesmo os adventistas do sétimo dia vão ter coragem de dizer que o primeiro dos sábados, ou o primeiro do sábado aqui em 1 Coríntios 16, 2, é o sábado. Mas eles vão traduzir corretamente assim, no primeiro dia da semana. E por que que aqui a expressão primeiro do sábado, em 1 Coríntios 16, 2, reporta ao domingo, mas quando chega lá em Atos 20, versículo 7, significa o sábado. Por quê? Repito, por quê? Vamos aqui para Atos. Por que que o primeiro dos sábados? Por que que a expressão primeiro dos sábados em Marcos 16, 2 refere-se ao domingo? Por que que em Mateus 28, uma mesma expressão, primeiro dos sábados, em Mateus 28, 1 refere-se ao domingo? Por que que a mesma expressão em Lucas 24, 1 refere-se ao domingo? Por que que a mesma expressão em João 20, versículo 1 refere-se ao domingo? Por que que em 1 Coríntios 16, 2, primeiro do sábado, refere-se ao domingo? Por que que em Marcos 16, 9, que eu ainda nem li, vou ler aqui de novo para vocês aqui, Marcos 16, 9. Vamos ver como é que se lê aqui no grego. Pronto. Marcos 16, 9. Olha o que diz aqui. Prote sabatu. Traduzir, você sabe como é que se traduz? Prote sabatu, primeiro do sábado, que é traduzido aqui em Marcos 16, 9. Como é que a Almeida traduz? No primeiro, aqui, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Aqui a Almeida traduz,
Proter Sabatu como primeiro da semana, ou primeiro dia da semana. E a nova tradução na linguagem de hoje, como é que ela vai traduzir? Vamos lá? Jesus ressuscitou no domingo. No domingo. Ela traduz a expressão grega proter Sabatu como domingo. E está correta a tradução, porque de fato aqui é o domingo, e até os adventistas do sétimo dia vão aceitar essa tradução proter Sabatu como domingo, ou primeiro do sábado. Veja que a palavra sábado está aqui, primeiro, só que antes de sábado nós temos que analisar o seguinte, tem proter Sabatu, que traduzido é primeiro do sábado. No entanto, os adventistas, eles aceitam, e são obrigados a aceitar, porque todo o cristianismo aceita que essa expressão proter Sabatu, que significa primeiro do sábado, reporta ao domingo. Eles são obrigados a aceitar. Ok, meus irmãos? Então veja bem, por que sempre essa expressão que nós encontramos, repito, onde eu já citei, Marcos 16:2, Mateus 28:1, Lucas 24:1, João 21, 1 Coríntios 16:2, Marcos 16:9, por que em todas elas que aparece primeiro dos sábados ou primeiro do sábado se refere ao domingo? E eles aceitam. Aí quando nós chegamos em Atos, capítulo 20, versículo 7, não. Aí o primeiro dos sábados ali é o sábado, não é o domingo. Vocês já sabem por que é isso. É porque eles querem, por força, encontrar aqui a guarda do sábado. É só por isso. Mas, no entanto, ao contrário, o que nós temos aqui é uma reunião. Uma reunião, e não é uma qualquer reunião. Essa reunião aqui é para o partir do pão. E essa expressão, partir do pão, meus irmãos, ela refere-se à Santa Ceia. Eu quero ler bem aqui, a ceia. Eu vou ler mais uma vez, No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim, ou para partir o pão. Essa expressão, partir o pão em questão aqui é o pão da Santa Ceia. Paulo e os demais, eles se reuniram ali com um propósito: celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Vamos ler aqui Vou ver se eu me lembro aqui. Lucas 24. Ver se eu não vou errar. Lucas 24. Se eu lembrar. Lucas 24. Vamos ver aqui. Lucas. Está aqui. Lucas 24, 25. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa expressão, partir do pão, aqui não está em foco qualquer um pão. Veja que eles estavam aqui no período festivo dos pães asmos. Jesus tinha sido crucificado sexta-feira, no dia 14 de Abib, na Páscoa, e aqui já era o terceiro dia dos asmos. O pão em questão aqui era o pão da Santa Ceia, celebrada ali durante os 7 dias da festa da Páscoa, ou dos ázimos, queridos. Então, esta expressão, partir do pão, ali no primeiro século, ela nos remete ao pão da ceia, aos pães asmos. Então, o que está em foco aqui, o partir do pão em Atos 20, versículo 7, é o pão asmo, o pão da Santa Ceia. Então, eles se reuniram aqui, sim, para celebrar a ceia do Senhor, para cultuar a Cristo, a Deus. Esse foi o motivo da reunião. E aqui era um domingo, de fato, à noite, e não um sábado à noite. Porque se você disser, não, aqui era um sábado à noite, eu pergunto, e por que não poderia ser um domingo à noite? Será que o domingo não tem noite também? Será que só o sábado tem noite? Ah, não, mas o sábado é contado de uma tarde a outra, e o domingo também não é contado de uma tarde a outra? E por que
Aqui em Atos 20, versículo 7, a expressão primeiro dos sábados, você entende que aqui é o sábado, mas a mesma expressão, como eu já li em outros locais, sempre é traduzida e você aceita isso, Adventista, como o primeiro dia da semana. Mas quando chega aqui, você não aceita. Sabe por que você não aceita? Porque você sabe que aqui está em foco um culto, é uma reunião de adoração. Paulo se reuniu aqui para celebrar a ceia. Este pão aqui é o pão da ceia. A expressão aqui é usada para o pão da ceia. Eu vou ler aqui Atos, ver se eu lembro aqui, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ver se eu encontro aqui uma coisa aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina, lá, grave bem isso. E na comunhão, e no partir do pão. Esse partir do pão aqui é uma referência ao pão da Santa Ceia, que não é qualquer pão. Veja que eles estavam, aqui está falando de perseverança. Grave bem esta palavra, perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era fácil eles manterem, diante das perseguições, a doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Não era fácil eles manterem aquela comunhão em tempo de perseguição, mas eles perseveravam. E no partir do pão, aqui não se tratava aqui de qualquer alimento. Aqui se tratava no partir do pão da Santa Ceia, queridos. E no partir do pão, e nas orações. Havia perseverança em que? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão do corpo de Cristo entre os irmãos, e no partir do pão, que é o pão da Santa Ceia, e nas orações. Ora, meus irmãos, por esta época aqui, ainda que os discípulos ali da Judéia guardassem o Shabá, e não vamos dizer que eles não guardavam, mas era por força do local e da circunstância, mas eles já se reuniam no primeiro dia da semana. É isso que está mostrando. No primeiro século da era cristã, o livro de Atos mostra que os discípulos eles já cultuavam no primeiro dia da semana. Os adventistas eles não aceitam isso por causa do sábado. Eles são desonestos. Mas eu estou fazendo este vídeo aqui para refutar, esmagar este argumento falacioso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.